Muitas são as vezes quando mamães, papais, tios, avós ou cuidadores dizem que a criança é preguiçosa e não quer ler ou escrever. E geralmente a criança já está no 3º ou 4º ano, não quer fazer nada, tem preguiça de ler e quer que a gente leia para ela, até hoje não escreve direito e assim vão falando. Troca as letras, não termina a leitura de uma página inteira, um livro então, nem pensar. Não consegue fazer o para casa, já era hora de estar lendo e ainda não lê, os colegas riem dele na escola, chamam de burro, vai notando que está tendo uma progressão e ele está montado na preguiça, agora deu para xingar a professora, ficou respondão, era um menino bom, mas agora está brigando com a professora, com os colegas, bateu no coleguinha que chamou ele de burro, às vezes ele não quer ir mais à escola, tem dia que fica emburrado, ou até mesmo não consegue aprender os conteúdos que estão sendo dados na escola. Isso quer dizer que seu filho está pedindo socorro. Ele está com uma dificuldade de aprendizagem, um problema que sozinho ele não está conseguindo resolver. E até os colegas já conseguiram perceber isso. Às vezes ele ouve apelidos depreciativos, o que causa graves prejuízos à sua aprendizagem. Às vezes ele já está sendo rotulado pela professora ou pela escola, mas ele não sabe como lidar com isso. E aí ele começa a agredir os colegas, a agredir verbalmente a professora. E aí você estranha porque ele nunca foi uma criança agressiva, ele nunca deu trabalho na escola e ele está sofrendo muito para ir à escola. A escola antes era um espaço agradável, que era um espaço muito bom, onde ele gostava de ir, agora não é mais esse espaço. Vamos lá. O nosso sistema de ensino ele é dividido. Vamos falar desses 3 períodos para a criança. De 0 a 3 anos é a creche, de 4 a 5 anos a fase da pré-escola e de 6 a 10 anos o ensino fundamental. A gente quer abranger essas 3 fases. De 0 a 3 e de 4 a 5, que é a creche, a fase da pré-escola, a gente vai envolver aqui a brincadeira e o cuidar. O trabalho vai estar focado no desenvolvimento da criança, nos estímulos, na criação de vínculos com outras crianças, com as professoras, com os cuidadores, né? O desenvolvimento da linguagem, da expressão, da comunicação. Tem a brincadeira, a música, eles vão estar respeitando a autonomia da criança, a individualidade, em atividades que vão permitir a criança explorar o mundo e ter essa visão de mundo, principalmente nesse desenvolvimento da fala, do andar, e em questões que vão preparar a criança para a alfabetização. Lembra da live que a gente falou da brincadeira? Tem muito esse foco desse preparo da alfabetização. E aí a gente vai então para o ensino fundamental, de 6 a 10 anos. Bom, existe a BNCC, que é uma Base Nacional Comum Curricular, que cria um currículo só para todas as escolas. E ela vai dar um parâmetro para todas as escolas do país, escolas públicas ou escolas particulares, com um objetivo só, né, de desenvolver habilidades comuns nos alunos até 10 anos, independente do lugar onde eles moram, mas que todos tenham um mesmo currículo e que estejam vendo os mesmos conteúdos. A novidade é que até o 2º ano, toda criança deverá ser alfabetizada. Seu filho, o objetivo é que ele esteja lendo, escrevendo e resolvendo e criando problemas matemáticos, entre outras habilidades, até o 2º ano. Então, ele precisa utilizar desse aprendizado para a vida e o resultado desse aprendizado, que são essas habilidades, que vão dar para essa criança uma autonomia, um aprendizado que vai tornar essa criança livre para ser um adulto saudável, eficiente, resolvido, de sucesso. Dentro do conceito de sucesso de cada um, eu estou falando aqui simplificando para o pai entender. E agora, essa alfabetização no 2º ano, que a gente assusta um pouco, mais do que nunca será necessário o apoio dos pais. Desde a educação infantil,
para caminhar lado a lado nesse processo. Não adianta agora chegar no segundo ano cobrando da escola, reclamando que a escola não alcançou os objetivos, que são essas habilidades propostas. E nem ficar na paranoia de que meu filho tem que ler com 8 anos. Não adianta cobrar demais, nem oprimir, porque cada criança tem realmente o tempo dela. Mas, é como sempre digo, os pais têm que acompanhar em casa, têm que acompanhar esse processo. E daqui é que eu quero partir para o nosso tema. Será que todas as crianças realmente vão ser alfabetizadas dentro desse tempo? Quando uma criança não está aprendendo na escola, o que sugere? O que a gente sugere? Sugere-se que essa criança está com uma dificuldade de aprendizagem. E se a criança não conseguiu, dentro desse período, aprender a ler e escrever, não foi alfabetizada, então, o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar com essas dificuldades de aprendizagem, a escola vai trabalhar, a família vai trabalhar, ela vai dar ênfase a essa dificuldade, se é de leitura, se é de escrita, se é de cálculo. E a escola vai trabalhar nessa dificuldade até vencer essas dificuldades. E se essas dificuldades de aprendizagem, se elas não são vencidas, então talvez essa criança tenha um transtorno. O que é um transtorno? Um transtorno é um grupo de sintomas cognitivos e sociais que interferem nas funções diárias de uma pessoa ou dificulta o desenvolvimento normal das capacidades intelectuais de um indivíduo. É uma questão neurológica que vai impedir a aprendizagem de uma pessoa. O que me assusta aqui é que muitas crianças são encaminhadas para uma avaliação com um especialista, com uma suspeita de transtorno e muitas vezes não tem um transtorno. Mas o pior de tudo ainda é quando ela tem um transtorno, né, tem esse grupo de sintomas, ou seja, ela está em sofrimento e nada é feito. Geralmente ela está numa sala de aula, as salas são muito cheias, né? A professora não vai conseguir dar a atenção que essa criança precisa, porque ela precisa de um atendimento individualizado, específico. Talvez o pai já foi à escola, já conversou com o pedagogo da escola e ainda não teve um resultado, uma solução. E aí aquela criança continua na mesma situação. Eu sempre gosto de dar aqui razões para os pais acompanharem todo o processo da aprendizagem e que devem fazer com que essa educação seja mais prazerosa possível para que essa criança continue gostando de estudar. Porque existem pais que acham que eu vou colocar o meu filho na escola, eu já cumpri o meu papel de pai. E não é só isso. Enquanto existem pais, na contrapartida, que são pais presentes e acompanham cada passo da vida escolar de seus filhos. Aplausos, né, para esses pais. Depois desse empenho de se fazer presente nesse processo de aprendizagem da criança, como identificar então se meu filho tem um transtorno, um problema mais sério de aprendizagem? E se ele precisar ser encaminhado para um profissional? E se ele precisa de ajuda? Porque às vezes ele não tem um transtorno, mas ele está com um problema sério de aprendizagem e que a escola não conseguiu identificar. É diferente de muitos pais, e diferente do que muitos pais pensam, a dificuldade na escola envolve desde a dificuldade de fazer amizade, de se socializar com os amigos e professores, a participação nas atividades e brincadeiras, até o cumprimento de tarefas e outras atividades. Eu quero dar algumas dicas para detectar se realmente, né, essa criança precisa ser encaminhada para um especialista. Então vamos lá. Primeiro, é imprescindível acompanhar todo esse processo. Tudo que for relacionado à educação da criança, seja o primeiro, tenha o privilégio de acompanhar passo a passo esse processo da educação do seu filho. Acompanhe e estimule a educação do seu filho. É no dia a dia, é no para casa, é na leitura do livro, sabe? É na leitura da história que os pais começam a perceber as dificuldades do seu filho. Então estimule, elogie e preste atenção. Na escola, se a criança começa a ter dificuldades, a leitura está mais lenta, os colegas estão avançando, mas a criança não está conseguindo acompanhar,
ou está tendo outras dificuldades, ele pode estar sendo vítima de apelidos. Ele pode estar sendo vítima de bullying, né? E isso pode estar sendo difícil para essa criança. Então, seja o apoio que está faltando nesta hora. Uma outra dica que eu gostaria de dar para você. Brincadeiras na infância. Brinque com seu filho. Brincadeiras como morto-vivo, corre-cutia, passa-anel, pique-esconde, onde seja necessário contar, as 5 Marias, pedrinhas, né? Aquelas brincadeiras das pedrinhas, lembra, né? Aquelas brincadeiras de bola, rouba-bandeira, circuitos. Existem circuitos em praças, né, das nossas cidades, ou então cria os circuitos com a ajuda de amigos personais, cordas, bambolês, cones. São brincadeiras que vão exigir da criança seguir uma rota, processar, trabalhar o pensamento. Às vezes na brincadeira você percebe que a criança não consegue elaborar uma frase consistente, ela não consegue dar um recado, ela não consegue tomar uma decisão, ela esquece com muita facilidade uma frase que era para ser repassada, então fica atento. Outra dica é estimular a escrita e a fala da criança na hora de escrever, né? E preste atenção nisso também. Eu me lembro, antes de começar a frequentar a escola, eu não tinha condições de frequentar o jardim de infância, então eu pegava o carvão no quintal da minha casa e eu escrevia palavras. Para mim eram palavras. E várias letras, várias consoantes no chão e poucas vogais. Eu me lembro muito bem disso. Depois eu pedia que alguém lesse para mim, né? Quanto maior o objeto, maior a quantidade de letras, né? Ou maior a palavra. Talvez o seu filho faça isso. Eu me lembro bem da minha alfabetização e esse era o nível pré-silábico. Quando a criança escreve, ela te pede para ler, o que que você diz? Ah, não tem nada escrito aí, você ri da criança? Né? Que você fala? O certo é você devolver a pergunta para a criança. É você dizer para ela, você sabe? Eu acho que você sabe ler o que está escrito aí, né? Eu quero que você leia para mim. Geralmente a criança sabe, ela vai ler para você. A criança, quanto maior a escrita dela, aquela palavra, quanto maior a palavra, maior a figura que ela quer representar, né? Maior a quantidade de letras ela vai usar. Geralmente para mim era assim. Era um trem ou era uma manilha que tinha muito no quintal da minha casa. E assim eu ia construir na minha escrita. A criança relaciona a quantidade de letras ao tamanho do objeto ou da figura que vai escrevendo, até entender as sílabas. E assim ela vai diminuindo a quantidade de letras. Isso é um sinal de avanço, ok? Mas se ela não entender isso, então você precisa ter atenção. Por exemplo, ela olha para a casa é grande. Então, ela vai escrever várias letras para representar a casa que é grande. Com o tempo, ela vai entender casa. Ela pode escrever 2 As ou C e o S. Ela está avançando, ela sabe que casa tem 2 sílabas, 2 pronúncias, né? E então ela vai diminuir a quantidade de letras. Mas se a criança não tiver esse entendimento, isso é uma preocupação. Então, olha, é um fator interessante você estimular essa escrita, estimular essa fala para a criança, começar a falar isso para a criança. Olha, pedir ela para responder falar as vogais para ela, né? Mas incentive, nunca diga que a criança é preguiçosa porque ela não está dando conta de ler, não está dando conta de escrever. É muito comum a criança no 3º ou 4º ano com dificuldade de leitura ou escrita ter tido algum problema em alguma dessas etapas ou níveis de alfabetização, não avançar e não ter necessariamente uma lesão ou um transtorno. E mesmo assim, o transtorno não é um sinônimo de que a criança não vai aprender ou que ela não vai ser alfabetizada. E mesmo assim, as pessoas ela ser rotulada pela família como preguiçosa. E isso é muito sério, e isso traumatiza a criança. Aí ela paralisa e vai colocar na cabeça que ela nunca vai aprender.
A criança para ali e não faz mais nada, e não avança, né? E às vezes lá no 4º ano a criança ainda está do mesmo jeito. Uma criança nessa idade apresentar dificuldade em leitura e escrita, é preciso avaliar a situação, é preciso procurar ajuda, tá? Então, eu queria falar sobre 2 problemas que normalmente aparecem na alfabetização e que ficam camuflados. Um deles, e que é muito comum e que a gente às vezes não dá atenção, é a dislexia, e o outro é a disgrafia, né? Quais que são os sintomas? A dislexia, geralmente, é um transtorno do desenvolvimento, tá? Crianças disléxicas, elas têm o cérebro mais lento para entender uma frase. Elas confundem os sons e as letras, por isso elas se confundem na formação da palavra. Por isso também elas não têm a compreensão e a fluência na leitura. Isso vai refletir na leitura e na escrita, né? E geralmente numa construção de uma frase. Ela vai ter problema de ortografia, de falta de concentração, ela vai omitir letras na hora de escrever, vai aglutinar. Sabe o que é aglutinar? Ela vai começar a escrever uma frase e vai juntar uma palavra com a outra, vai grudar uma palavra na outra, tá? Ela pode comer letras, ela pode trocar o P com o D, o F com o V, o G com o J, tá? A leitura vai ser mais silabada, né? Mais pausada, mais devagar. E você vai identificar esses sintomas já na alfabetização. Você já assistiu o filme Como Estrelas na Terra? Eu vou te indicar esse filme que você vai entender um pouquinho disso, né? Alguns médicos falam para a gente já observar esses sintomas com a criança bem pequena, já quando você começar a perceber um atraso na fala da criança, dificuldade de memorização. Existem crianças que começam a aprendem alguma coisa hoje, né? Amanhã, quando você vai perguntar para ela, ela já não lembra mais aquilo que ela aprendeu hoje. Ela até escreveu, fez no para casa, amanhã ela já não lembra mais aquilo. Dificuldade de guardar a sequência de palavras, de dar recados. Agora, o fato da criança apresentar dificuldades para acompanhar os coleguinhas na escola, os colegas estão desenvolvendo e a criança está apresentando essas dificuldades, não consegue acompanhar a turma, isso vai gerar um sofrimento para a criança. E a criança começa a ter um constrangimento e não querer ir para a escola. Por isso que a dislexia exige esse apoio e a atenção da família, tá? E que se for diagnosticado a tempo, pode ajudar a criança a ler ou pode minimizar esse quadro na vida da criança. Olha, e atenção, crianças que tiveram problemas de fala quando eram bem novas, quando estavam aprendendo as letras já na alfabetização e que não foram acompanhadas por um fonoaudiólogo, podem apresentar problemas na escrita. Você sabia disso? Podem apresentar dificuldade de leitura, tá? Da mesma forma, os casos, né, de perda auditiva ou de otites graves, e por repetidas vezes, crianças que têm muito problema de otite durante a alfabetização, elas vão ter dificuldades da escrita. Então, é preciso a gente atentar para isso. E o outro caso que eu gosto de citar é a disgrafia, né? A disgrafia é a dificuldade do cérebro de exercer o movimento da escrita. É um transtorno específico de aprendizagem, não é do desenvolvimento aqui, é de aprendizagem. Porque a disgrafia, primeiro, ela é motora, tem uma disgrafia motora, que é quando a criança, ela entende corretamente a escrita, mas ela não consegue exercer esse movimento, né, de escrever. É uma limitação motora. Ela não consegue manipular o lápis. É uma escrita lenta, os sinais são incorretos e ele não corresponde à palavra. E tem a disgrafia específica, que é uma péssima coordenação motora fina, né? Ela faz uma cópia, mas é uma cópia irregular. É uma escrita tensa, rígida, né? A criança tem muita dificuldade para escrever um parágrafo. Ela levanta o lápis várias vezes, a letra não tem um tamanho linear, um tamanho, uma forma legível, ela não acompanha a linha, o desenho é ruim, o desenho da letra, e ele não tem muita proporção. Geralmente a criança que tem disgrafia pode apresentar dislexia também, tá ok? E geralmente tem pessoas na família que apresentam o mesmo problema.
E ele vai apresentar isso muito com 7, 8 anos de idade. Só uma coisa que eu queria lembrar, eu não coloquei para falar aqui nesse vídeo, mas eu queria lembrar, é a descalculia, que é muito interessante a gente estar falando, porque a descalculia é uma dificuldade, é um transtorno. Ela ou vai ter muita dificuldade para fazer cálculo, ou ela não vai entender os conceitos matemáticos de forma nenhuma. Somar, subtrair, ela não vai conseguir entender sobre conjuntos, ela não vai conseguir separar os objetos por cores, por formas, né? Ela vai ter muita dificuldade em conceitos matemáticos. E principalmente o mais grave da descalculia é porque a criança não vai conseguir utilizar esses conceitos para a vida dela. Ela não vai conseguir, às vezes ela consegue até realizar um cálculo no papel, mas ela não consegue trazer esse conceito para a vida. Ela vai numa padaria e não vai trazer esse conceito para a vida dela. Ela não vai conseguir comprar alguma coisa e tirar um troco. Ela vai com o dinheiro e não tira um troco daquele dinheiro. Ela não consegue fazer esse cálculo na mente dela, né? Então esse é um outro fator grave e que os pais precisam estar atentos em relação a isso, né? E aí vem o tratamento. Vamos agilizar. O tratamento. Quando é hora de procurar ajuda? Agora. É quando você diz, eu não sei o que fazer, e eu não estou falando de pais omíscios, né? Eu não estou falando de pai que quer um laudo porque vai ajudar a ter um professor na sala para acompanhar. Não estou falando disso. Eu estou falando de pais que vê que o seu filho está sofrendo, de pai que vai ver o seu filho, por causa desse transtorno, adquirir um outro transtorno, principalmente transtorno de conduta, que é quando ele começa a desafiar o professor, outros profissionais da escola, ou os colegas, né? Ou é quando você vê que o seu filho começa a adquirir transtornos de humor, ansiedade, depressão, quando ele não quer mais ir à escola, né? Procurar ajuda nunca é demais. E nunca é tarde. Busque auxílio de profissionais, procure um diagnóstico, procure ajuda o quanto antes para que a criança cresça sem traumas ou com problemas que dificultem a sua vida na escola ou a sua vida social. Primeiro é preciso buscar uma boa avaliação com um neuropediatra e um psicopedagogo, tá? O neuropediatra porque ele vai olhar as questões neurológicas e o psicopedagogo as questões de aprendizagem, tá? Na verdade, essa avaliação tem que ser uma avaliação multidisciplinar. E aí, quando eu falo aqui acompanhamento, mas eu estou falando primeiro da avaliação, que deve incluir aí também o pedagogo, o psicopedagogo, o psicólogo, né? E tem um profissional que a gente sempre deixa de fora, mas que a gente nunca poderia esquecer, que é o fonoaudiólogo. E, finalmente, eu quero chamar a atenção para que você promova, né, esse ambiente seguro para o seu filho. Um ambiente em que você vai ver o seu filho como um ser integral. Ele não é um aprendiz isolado ou fragmentado. E que ele não seja entregue ao tecnoestresse. É quando a mãe ou o pai entrega o tablet, o celular para ele, para ela ter tempo para limpar a casa e diz, fica aí. Sabe, não entregue seu filho para depressão e para tantos transtornos que têm se avolumado hoje. Mas antes de diagnosticá-lo como doente ou preguiçoso, tá? Dizer que ele não serve para aprender, porque mesmo com transtornos as crianças aprendem, tá? Vamos lutar com todas as forças para ajudar os nossos filhos a serem livres e protagonistas. O protagonista é o ator principal de uma linda história com um final feliz, com um final vitorioso de alguém que vai escrever sua própria história com aquilo que ele vai aprender com você e na escola. Sabe, dizem que Pestalozzi, ele foi alfabetizado aos 12 anos. Ele tinha dificuldades sérias de aprendizagem. Ele viu que podia ajudar crianças órfãos de guerra e assim ele cumpriu sua missão de vida. Ele se dedicou a ajudar aqueles que não tinham condições adequadas para aprender. Ele fez aquilo que ele podia fazer. E 2 dicas para a gente terminar. Nos transtornos de leitura e escrita,
Peça a orientação do pedagogo da sua escola e use e abuse das palavras cruzadas e do caça-palavras, que ajudam bastante. Lembrando que a criança com transtorno não fica impedida de aprender, que ela vai aprender, que ela pode aprender sim, tá? E uma coisa que serve de consolo em todas as idades é conte histórias, né? Isso serve de carinho, fortalece os vínculos entre você e a criança e promove o resgate de memórias. É incrível para qualquer transtorno de aprendizagem. E sabe o que mais? A contação de história e leitura de livros infantis é um ótimo estímulo para a leitura e para a escrita. O método Criando com História é um método que eu criei que impactou tanto as minhas filhas e as crianças do projeto, que muitas delas chegavam lá e eu tinha claro entendimento que elas tinham transtorno de aprendizagem, e outras crianças que até hoje eu tenho resultado de mudanças na vida delas, porque ela estimula a fala, a leitura e a escrita com formas diferentes da criança ouvir e participar da história. E é isso que eu queria deixar para você hoje. Se você tiver alguma pergunta, quiser tirar alguma dúvida, a gente está por aqui e a gente vai continuar falando sobre isso sempre que preciso, porque nunca é demais falar sobre trazer segurança para nossas crianças e cuidar das nossas crianças. Ela coloca um quadro aqui, né, interessante, de dificuldade de aprendizagem do filho, né? E ele está tendo muita dificuldade, chora para ir na escola, né, para não ir para a escola. E eu acho, meu conselho para você é que você leve ele para fazer uma avaliação, sim, tá? Se você não levou ele no neuropediatra, eu acho que é interessante, tá? Mas primeiro leve sim no psicopedagogo para ver se... Porque existem algumas situações, gente, que a gente coloca, vamos levar num neuropediatra, pode ser um transtorno, mas existem experiências que a criança vive durante a educação. Hoje mesmo eu estava vendo um relato de uma criança, já com 12 anos, e depois de várias intervenções, o que chegou à conclusão é que ela tinha que ser encaminhada era para o psicólogo, porque as intervenções que foram feitas, o profissional foi tão rude dentro da sala de aula, quando ela apresentava as dificuldades na leitura, e rotulou de tal forma, né, que a criança se retraiu. Então, na época, a criança se retraiu e ela ficou com medo, então, de continuar lendo. E aí ela adquiriu esse medo e daí para frente, com 12 anos, ela estava lá apresentando um quadro que parecia dislexia e, na verdade, não era dislexia. E chegou no hospital, sendo atendido por uma equipe multidisciplinar, como se fosse uma dislexia, e não era. Então, eu te aconselho sim, levar sim no psicopedagogo para fazer, né, essa avaliação e ver se tem alguma intervenção que vocês podem fazer, mas todo apoio, todo carinho, todo acompanhamento. Hoje eu falei para uma mãe, olha, a criança já nem queria ir na escola mais, né? Porque chega um quadro onde a criança começa a colocar tanta resistência para ir na escola, porque ela começa a ouvir tanto que ela não aprende, que ela não acompanha a turma, e ela começa a criar tanta resistência e não querer ir à escola, que ela começa a adquirir resistência até com o professor e com os coleguinhas também. E aí ela começa a ter a antipatia dos colegas. E isso é muito grave, né? E aí nessa situação, o que acontece? Ela se retrai, e ela começa a ter conflitos. E ela começa a pensar que ela realmente tem um problema. E aí nessa hora, é a hora de um pai chegar na escola de repente. Sabe para quê? Para falar, filha, você aprende. Eu vim aqui na escola hoje para falar com você que você é inteligente, que você aprende.
E esse tratamento, ele vai, assim, quebrar esse gelo, ele vai quebrar essa dificuldade, né? E vai mostrar para essa criança que ela é um ser humano, que ela é amada, e já vai quebrando toda essa resistência da criança com a escola. Então, às vezes, a gente vai também achando que a criança tem um transtorno, e hoje eu estou aqui falando especificamente de transtorno, né? Mas existem situações onde cria-se um quadro de transtorno quando na verdade não é, né? E é porque a criança precisa realmente de uma atenção, às vezes a turma é grande, está avançando, todo mundo já está terminando, já terminou a atividade, a professora precisa passar para outro conteúdo e aquela criança não consegue acompanhar o desenvolvimento da turma. Então a gente precisa intervir, a gente precisa dar uma atenção maior para essa criança, a gente precisa dar um acompanhamento específico para essa criança para ela poder ter condições de acompanhar essa turma. E você pode me procurar, tá? Para a gente conversar melhor e eu poder te dar algumas dicas se necessário, tá bom? Ok, é isso aí, gente. Beleza? Um beijo e até semana que vem aqui no canal.